Paz do Senhor, pessoal. Mais uma aula da nossa EBD. Nós vamos estudar a aula de número 5, como ler as Escrituras, ou por que é necessário nós interpretarmos o texto sagrado. Porque se faz necessário termos um trabalho de interpretação bíblica. Existe um termo chamado, e eu quero introduzir essa aula com esse ponto, em que diz que, para mostrar a necessidade de trabalhar a interpretação bíblica, existe entre nós e o texto sagrado um distanciamento. Então, entre nós existem alguns distanciamentos que precisam ser encurtados. E como é que nós fazemos esse trabalho de encurtar a distância entre nós e o texto sagrado? Ora, esse trabalho se faz pela interpretação bíblica, cujo é o tema da nossa aula hoje. Como ler as Escrituras, que tem a ver como nós, de fato, interpretarmos a palavra de Deus de forma que ela seja compreensível para nós e de forma que nós busquemos o que, de fato, o autor quis dizer. Para fazer esse trabalho, nós precisamos diminuir esse distanciamento. Quais são esses distanciamentos? Primeiro, nós temos entre nós e o texto sagrado, nós temos um distanciamento temporal. Ou seja, nós estamos diante de um texto que tem mais de 2000 anos que foi escrito. Só entre nós e o Novo Testamento, nós temos 2000 anos. Se você colocar o Antigo Testamento, nós vamos ter mais de 4000 anos de distanciamento. Então, o primeiro distanciamento que nós temos é distanciamento temporal. Então, nós temos que diminuir esse distanciamento. Então, eu tenho que mergulhar no texto de maneira que eu possa voltar no tempo, a partir da interpretação bíblica, para entender a mensagem bíblica dentro daquele tempo que ela foi escrita. Então, esse é o primeiro distanciamento, temporal. Segundo distanciamento que nós temos aí é o distanciamento cultural. Eu não posso ler o texto sagrado pensando ou interpretando o texto sagrado levando em consideração a nossa cultura do século XXI. Eu tenho que ler a Bíblia dentro da sua cultura, dentro do seu contexto cultural em que ela foi escrita. Por exemplo, como é que eu vou entender lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala a respeito do véu? Por que ele diz que a mulher tem que usar o véu? Então eu tenho que entender qual é o contexto que ele estava naquele momento que ele se utilizou dessa terminologia, dizendo que a mulher tinha que usar o véu. Distanciamento contextual. Outro distanciamento que nós temos é distanciamento cultural. Então o exemplo de Paulo que eu usei, ele se aplica aqui também. O distanciamento contextual, qual era o contexto que ele escreveu para falar do véu? O distanciamento cultural, por que ele se utilizou de falar que a mulher deveria usar o véu quando em oração? Então eu tenho que entender qual era a cultura, o que a cultura dizia naquele momento, naquele período, sobre o uso do véu e por que ela tinha que fazer o uso do véu. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Se você quiser saber mais informação sobre essa questão do distanciamento, só uma introdução para a aula, você pode ir lá no meu canal que eu tenho um vídeo específico sobre isso aí. Então nós temos aí distanciamento temporal, distanciamento contextual e distanciamento cultural. Qual é outro distanciamento que nós temos que encurtar? Distanciamento linguístico. O texto sagrado, ele foi escrito em hebraico, grego e pequenas porções em aramaico. Então eu tenho que interpretar o texto sagrado dentro do seu contexto linguístico. Ou seja, na hora da interpretação, tenho que interpretar o texto a partir da gramática do hebraico, do grego e do aramaico. Eu não tenho como fazer uma análise
linguística, uma análise gramatical, levando em consideração a gramática portuguesa, porque tem nuances das gramáticas, tanto do grego, quanto do hebraico, quanto do aramaico, que nós não temos em português. Então eu tenho que diminuir essa distância gramatical utilizando a gramática do grego, do hebraico e do aramaico. Então esse é um distanciamento. O outro distanciamento que nós temos que encurtar é o distanciamento autoral. Eu não tenho mais o autor aqui comigo, por exemplo, eu não tenho mais Pedro aqui comigo para ele me explicar o que ele quer dizer em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 19. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro 3 e versículo de número 19. No qual também foi preso e pregou aos espíritos em prisão. Hoje eu não tenho mais Pedro aqui comigo para ele me explicar o que ele quis dizer que Cristo pregou a esses espíritos em prisão. Eu preciso encurtar esse distanciamento, conhecendo o distanciamento temporal, conhecendo o distanciamento contextual, conhecendo o distanciamento cultural, conhecendo o distanciamento linguístico e o distanciamento autoral. Aí então eu vou entender, compreender o que ele quis dizer em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, quando ele diz que Cristo desceu e pregou os espíritos em prisão. Então, esse distanciamento nós damos o nome de o lado humano do texto sagrado, que são os distanciamentos a partir do lado humano, que eu tenho que encurtar. Temporal, contextual, cultural, linguístico e autoral. Mas tem outros distanciamentos que eu preciso encurtar também. Então eu estou vendo a Bíblia, entendendo a Bíblia como um livro humano. Então a partir desse olhar de entender a Bíblia como um livro humano, eu tenho que encurtar esse distanciamento. Mas eu tenho um outro lado do texto sagrado que eu tenho que olhar ela como um livro divino, que também tem distanciamento que precisa ser encurtado. Qual é o primeiro distanciamento que eu tenho que encurtar olhando da perspectiva divina? O distanciamento natural, ou seja, existe um distanciamento natural entre nós e Deus. Deus é transcendente, Deus está para além de nós. Então esse distanciamento ele tem que ser encurtado. E esse distanciamento natural ele é encurtado para nós a partir da iluminação do Espírito Santo. Quando entra a conversão no homem, que há a iluminação do Espírito Santo, esse distanciamento natural, ele é encurtado, porque pela iluminação do Espírito eu vou conseguir entender o texto sagrado. O segundo distanciamento nessa categoria é o distanciamento espiritual. Quando Deus disse lá, do dia que você comer do fruto, certamente morrerás. Nós tivemos ali, nesse ato de desobediência, uma morte espiritual, que impôs esse distanciamento espiritual entre nós e Deus. Então, portanto, a queda, ela impôs esse distanciamento espiritual. Que essa condição, ela é transposta no ato da minha conversão. Então, no lado divino do texto sagrado, nós estamos vendo que todo movimento para transpor o distanciamento, ele parte de Deus. Ou seja, o distanciamento natural, ele é transpassado pela iluminação do Espírito, que é transpassado pelo distanciamento espiritual, pela conversão, e o último distanciamento que nós temos aqui é o distanciamento moral. Nós somos corruptos por natureza. Então, na hora do texto sagrado, não tem como eu ler o texto sagrado se eu não transpor esse distanciamento. Do lado humano, qual é o distanciamento que eu tenho que transpor? Temporal, contextual, cultural, linguístico e autoral. Eu tenho que conhecer essas realidades para poder entender o texto. Da perspectiva divina, o distanciamento que eu tenho que transpor é o distanciamento natural entre nós e Deus, o distanciamento espiritual por conta da queda, o distanciamento moral. Todo esse movimento ele é feito por Deus. Então, para eu entender, para eu interpretar a Bíblia de forma correta, que eu consiga entender a mensagem bíblica, eu tenho que transpor esses distanciamentos. Então, nessa primeira parte da nossa aula,
O que fica claro e evidenciado? Por que nós temos a necessidade de fazermos um trabalho de interpretação bíblica? Porque nós temos que diminuir o distanciamento para que o texto sagrado fale ao nosso coração da mesma forma como falou aos primeiros ouvintes a qual ela foi endereçada. Então essa é a razão porque nós temos que trabalhar a questão da interpretação bíblica. Então, vamos à nossa aula em que hoje nós vamos estudar como ler as Escrituras Sagradas. Bom, pessoal, voltando aqui à nossa aula de número 5, como ler as Escrituras Sagradas. Então vamos analisar essa aula que ela fala basicamente sobre interpretação bíblica, que ela é muito importante, sabemos interpretar, sabemos lidar com o texto, para nós entendermos o texto exatamente como o texto deve ser entendido, a partir do autor bíblico. Quando se interpreta a Bíblia, se busca, na verdade, entender o que o autor bíblico quis dizer. E quando falamos de autor bíblico, nós falamos do seu autor original, estamos falando do seu autor divino, que se utilizou do autor humano. Então, quando nós partimos para buscar o entendimento autoral, nós estamos buscando, na verdade, aquilo que Deus quis dizer ao seu povo, se utilizando do autor humano. Então vamos analisar essa aula, vamos aprender algumas coisas interessantes sobre interpretação bíblica. O texto era o seguinte: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? Qual que era a dificuldade do eunuco? A dificuldade de compreensão, a dificuldade de interpretação. É claro que ele já estava interpretando, mas ele não sabia a correta interpretação, porque ele pergunta: de quem está falando? Está falando do profeta ou está falando de outra pessoa? Então ele já, na verdade, já estava interpretando o texto. Ou seja, quando nós lemos qualquer coisa, nós já começamos a interpretar aquilo que estamos lendo. Agora é importante saber o seguinte: como que eu devo interpretar? Em quais bases? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia. Então, quando você usa a hermenêutica, a exegese e todo o ferramental de técnicas interpretativas, você está buscando, na verdade, entender, compreender o autor bíblico. Agora, um ponto que precisa ser claro e deixado aqui para os irmãos, os nossos alunos, é que as interpretações, elas não são infalíveis. Infalível é só o texto sagrado. As interpretações, elas não são infalíveis por conta da natureza do intérprete. Como nós vimos na primeira parte da aula, que nós temos alguns distanciamentos. E a queda impôs a nós um distanciamento moral e espiritual. Já foi resolvida essa parte moral e espiritual, mas mesmo assim nós continuamos caídos. E as nossas interpretações também, por mais que nós sigamos uma técnica interpretativa, ela não pode ser considerada infalível. Infalível é somente a palavra de Deus. O que nós buscamos? Nós buscamos, ao máximo, compreender o que o autor quis dizer. Tá? Então, por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade bíblica. Ou seja, a minha interpretação não pode chocar com a palavra. Se eu interpretar determinado texto e falar essa interpretação, eu ainda tenho que ficar com a análise mais aprofundada, estudar mais o texto, para que a Bíblia, então, ela dê a interpretação correta. Então, as nossas interpretações, elas não são infalíveis e não estão acima da autoridade bíblica. Essa é a verdade prática que tem que ficar cravada em nossa mente. O estudo das Escrituras são um privilégio. Um privilégio por quê? Porque você está diante de uma palavra, como nós vimos em aulas passadas, que ela tem o poder de transformar as nossas vidas, transformar o indivíduo.
Então, portanto, se faz um privilégio. E é um privilégio também, como nós também falamos em aulas passadas, que o que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que a extensão do pensamento de Deus. Então, para nós é um privilégio sabermos o que o nosso Deus está pensando. Segundo ponto da nossa introdução, é um dever. Além de ser um privilégio, é um dever interpretarmos as Escrituras, estudarmos as Escrituras para reger a nossa vida, como foi falado na aula de número, se eu não me engano, a aula de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Tá? Então, por que é um dever estudar a palavra? Porque na próxima aula que nós vamos ver, que é a aula de número 5, de número 6, ela vai tratar sobre a Bíblia como um guia para a vida. Então, é um dever entender a palavra de Deus, porque eu vou ser guiado, conduzido por essa palavra. Se eu não compreender, se eu não entender a palavra de Deus, como é que ela vai poder me guiar? Ela pode até me guiar, mas vai me guiar de forma totalmente errada, porque a minha compreensão dela está equivocada, está errada. Então é um dever eu entender de forma correta, porque ela vai ser para mim um guia, um condutor para a minha vida. Então nós temos que ter aí zelo, temos que ter aí dedicação, temos que ter aí amor por estudar a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Só pode cumprir quem conhece, só pode cumprir quem estuda. Só pode ouvir no sentido de obedecer quem estuda a palavra de Deus. Então, eu não posso ser somente aquele indivíduo que ouve, mas não obedece. Ouvir traz sentido também de obedecer. Então, quem é que cumpre a palavra? Aquele que ouve. Quem é aquele que ouve? Aquele que estuda, porque aquele que estuda compreende, aquele que compreende obedece. Portanto, ele não vai viver ou não vai ser conduzido por falso discurso ou por falsos ensinamentos. Então, por isso que Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Seja estudante assíduo, seja estudante apaixonado da palavra, para que você possa compreender. Em compreendendo você vai ouvir, e em ouvindo você vai obedecer a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser interpretada. Na primeira parte da aula, eu deixei bem claro a necessidade de interpretarmos. E lá nós falamos dos distanciamentos. Então você volta um pouquinho o vídeo e você vai ver lá na primeira aula do distanciamento que nós falamos. Que nós precisamos encurtar os distanciamentos para que possamos chegar ao máximo perto daquilo que o autor quis dizer para cada um de nós. Então, no primeiro ponto da nossa aula, a Bíblia precisa ser interpretada. Ele coloca aí a importância da exegese bíblica. Qual é o sentido da palavra, do termo exegese? Significa guiar para fora ou arrancar para fora. E a exegese bíblica, ela começa quando você parte para interpretar o texto a partir da sua tradução do texto no seu original. Ou seja, a exegese é quando eu faço aquele trabalho de interpretação bíblica, ou se utilizando no caso do grego ou do hebraico. No Novo Testamento, no caso do grego. Eu vou fazer análise bíblica, análise exegética, partindo para a tradução do texto e já fazendo a análise gramatical daquele texto. Então, exegese significa arrancar para fora. Isso eu faço quando eu estou fazendo a tradução do texto a partir do grego bíblico, ou do grego koiné, em que eu vou levar em consideração todas as particularidades da gramática grega. Portanto, eu estou arrancando para fora o que o autor quis dizer, ou seja, buscando o significado autoral. Olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te e dedicar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Vamos fazer aqui um exercício rápido, não é uma exegese completa, mas vamos só fazer uma análise sintática, uma análise verbal. Vamos analisar dois verbos. Vamos analisar o verbo apresentar-se e o verbo manejar.
para nós entendermos. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para o texto? Primeiro, qual é a pergunta? Como é que eu vou me apresentar a Deus? O segundo verbo, manejar, responde essa pergunta. Portanto, que o verbo manejar e apresentar-se, eles estão intrinsecamente ligados. Porque o primeiro verbo apresentar, ele faz a pergunta: como é que eu posso me apresentar a Deus como obreiro dedicado e aprovado? O segundo verbo, ele responde: aquele que maneja bem a palavra de Deus. Numa interpretação do texto, desse termo que vocês estão vendo aí, que está em grego, que está aqui embaixo, qual é a tradução desse texto? Uma tradução livre, uma tradução minha. Tá? Então, qual é a tradução? Quem é que pode se apresentar a Deus como obreiro dedicado e aprovado? Aquele que interpreta corretamente a palavra de Deus. Então, usando um pouquinho só de conhecimento gramatical, eu consigo entender que esses dois verbos, apresentar e manejar, eles estão ligados. O primeiro pergunta: como é que eu posso me apresentar? O segundo verbo responde: aquele que interpreta corretamente a palavra de Deus. Então, é esse o trabalho que os intérpretes do texto sagrado, eles fazem, de interpretar corretamente a palavra de Deus para entender o que Deus quer falar. Porque o povo, quando vai para a igreja, o povo vai para a igreja para ouvir Deus falar e não ouvir o ser humano falar a partir das suas ideias, das suas concepções. Então, para fazer esse trabalho de entendimento, nós estamos no ponto 1, a Bíblia precisa ser interpretada. O que nós temos que fazer? O estudo das línguas, o estudo da história, o estudo da cultura, o gênero literário, tudo isso ajuda na compreensão do texto. Estudo das línguas, conhecer um pouquinho do grego, do hebraico, do aramaico. Hoje você tem ferramentas na internet que você pode fazer curso de línguas do grego, do hebraico, do aramaico online de graça, que você pode ter acesso a esse recurso. Conhecer a história. Por exemplo, quando Paulo diz que aos presbíteros que ele deve ser esposo de uma mulher só, é que eu vou atrelar as duas coisas aqui. Eu vou atrelar aqui o estudo da história e a cultura. Então, quando Paulo diz lá, o presbítero deve ser marido de uma só mulher, o que ele está levando em consideração aqui? Ele está levando a questão cultural. Por quê? Na época, o cidadão podia ter mais de uma mulher. Então, quando eu estudo a história desse povo, quando eu estudo a cultura desse povo, vou entender o que ele quis dizer. Ali, Paulo não está trabalhando a questão de divórcio. Paulo está trabalhando uma questão histórica e cultural, em que, naquele período do século I, um homem poderia ter mais de uma mulher. Então, ele diz: não convém ao presbítero ter mais de uma mulher. O ideal é que ele seja marido de uma só mulher. Então aqui eu fiz o estudo da história, levei em consideração a história do texto e a cultura. E o gênero literário. Então nós temos aí profético, nós temos aí narrativas, nós temos aí poesias, nós temos aí apocalipse. Para cada gênero literário eu tenho que interpretar dentro daquele gênero. Por exemplo, os evangelhos são narrativas, são textos históricos. Eu tenho que interpretar esse texto dentro do seu gênero literário. Por exemplo, Apocalipse, Revelação. Eu não posso interpretar Apocalipse da mesma forma que eu interpreto, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é uma narrativa, que é um livro histórico. Então, dentro do gênero literário, eu tenho que levar isso em consideração. Então, todas essas ferramentas nos ajuda a interpretar o texto sagrado, nos ajuda a compreender a palavra. Então, quando eu levo em consideração a língua, a história, a cultura, o gênero literário, eu estou buscando compreender o que o autor quis dizer. Limitações do leitor. Então, dentro desse tópico, a Bíblia precisa ser interpretada. Nós já vimos a importância da exegese. Segundo ponto, limitação do leitor. Então, como eu falei logo no início, sempre quando nós lemos, nós já estamos interpretando. Só que nós temos que levar em consideração
que o leitor, ele é um ser limitado, e sua limitação se faz pela sua condição de queda. Ainda que estamos restaurados em Cristo, nós ainda estamos limitados. Por isso que nós precisamos do auxílio e da iluminação do Espírito para nos ajudar na hora da interpretação. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 22, sobre essa questão da nossa limitação como leitor na hora da interpretação bíblica. Olha o que ele diz aqui em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, querido, a nossa limitação imposta pelo pecado é que muitas das vezes nós fazemos uma interpretação bíblica buscando nossos interesses, buscando nossos objetivos, né? Quantas interpretações bíblicas aqui nós vemos que você vê claramente que aquela interpretação está corrompida, porque ali está se buscando um interesse pessoal, não está buscando ali entender o que realmente o autor quis dizer, mas o intérprete está colocando no texto sagrado a sua interpretação. A isso nós chamamos de exegese. Exegese é arrancar para fora. Exegese é colocar no texto a nossa interpretação. Dentro da nossa limitação, dentro desse velho homem que às vezes grita, nós interpretamos a Bíblia com intenções várias. Então precisamos ter cuidado com isso, entendemos que somos limitados e que precisamos sempre estarmos diante de Deus e debaixo da orientação divina para seguirmos uma interpretação correta. Nossas verdades não refletem a verdade do texto. Olha só o que Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 3, quando ele vai tratar sobre os textos de Paulo, ele diz o seguinte, que há nas epístolas de Paulo pontos difíceis que os indoutos torcem ou distorcem para sua própria condenação. O nosso problema é que quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós não queremos muitas vezes ouvir a verdade do texto, mas queremos colocar no texto as nossas verdades. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Por isso que o segundo ponto trabalha a questão da limitação do autor. A limitação, porque a queda nos impôs essa limitação, dessa natureza, desse velho homem que às vezes grita dentro de nós. E também, outro ponto da limitação é que muitas das vezes nós carregamos as nossas verdades e queremos colocar as nossas verdades como verdade do texto bíblico. Então, nós somos seres limitados que precisamos estar debaixo da orientação divina na interpretação do texto sagrado. Então precisamos sempre que Deus nos oriente, que Deus nos guie para rompermos essas limitações, ou para romper essa limitação do velho homem que às vezes quer colocar no texto sagrado a sua própria interpretação. O que vale não é o que eu penso, o que vale não é o que eu acho, o que vale é o que a Bíblia diz. É isso que vale, não o que eu penso e não o que você acha. Nossa inclinação pecaminosa nos induz ao erro na interpretação. Romanos capítulo 7, Paulo vai trabalhar essa questão que ele vai dizer que há uma luta interna dentro de cada um de nós, entre fazer o bem e entre fazer o mal. E às vezes essa inclinação nossa mais para o mal, ela acaba contaminando a interpretação bíblica para ganho próprio ou causa própria. Então precisamos ter cuidado com isso, porque nós temos, por mais que estejamos em Cristo, ainda há em nós essa inclinação pecaminosa. É por isso que sempre que vamos interpretar o texto sagrado, temos que ficar na total dependência do Espírito Santo, para que ele nos guie na interpretação correta do texto. Devido a essas limitações, precisamos usar métodos que nos levem à verdade da palavra. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, 2, que nós precisamos transformar o mundo pela renovação que houve dentro da nossa mente. Se nós somos transformados, se nós somos mudados por Deus,
Então nós vamos, é claro, usar métodos sadios para a interpretação. O que ele quer dizer que nós não podemos nos conformar? Nós não podemos assumir a forma, não podemos conformar-se, não podemos adequar-se ao padrão mundano. Na interpretação bíblica não se interpreta com pressuposições, com verdades suas para interpretar o texto sagrado. Isso não é um método sadio de interpretar o texto. O texto tem que ser interpretado a partir do próprio texto e a partir daquele intérprete que está debaixo da orientação do Espírito de Deus, para que ele não conforme, ele não coloque, não queira que o texto se adeque ao intérprete, mas é o intérprete que tem que se adequar ao texto. É diferente. Não é o texto que tem que se conformar a mim, sou eu que tenho que me conformar ao texto, sou eu que tenho que me adequar ao padrão do texto. Então, devido a essas limitações, precisamos usar métodos sadios. É a proposta da nossa aula de hoje, como nós devemos interpretar o texto sagrado. Ou seja, ele coloca aqui, como ler as Escrituras. E, na verdade, é como nós devemos interpretar o texto. Então, pela revista, pela aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar alguns métodos sadios para termos uma interpretação correta do texto sagrado. Terceiro ponto, natureza das Escrituras. O texto, ele tem a sua particularidade. O texto sagrado, ele tem sua particularidade. O texto, ele é diferente da revistinha que usamos nas nossas aulas. Totalmente diferente. Por exemplo, o texto bíblico ele foi construído por mais ou menos 40 autores, a revistinha por um autor só. Então fica até fácil você fazer uma análise do pastor Douglas Batista, que é o comentarista dessa lição, desse trimestre, e você conhecer um pouquinho do pastor Douglas Batista. Mas no texto nós temos mais ou menos 40 autores que devem ser levados em consideração na hora da interpretação. Eu tenho que conhecer o autor também para saber qual é a teologia, qual é o pensamento e por que ele está falando daquela forma. O texto foi escrito em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. A nossa revistinha, somente em português. Então fica fácil para nós interpretarmos. O texto não. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Então, essas coisas tornam a natureza da Bíblia ímpar, diferente de qualquer outro livro que você possa imaginar. E eu tenho que levar essas questões em consideração na hora da interpretação bíblica. Então, estudamos o primeiro ponto, que a Bíblia precisa ser interpretada. Falamos da importância da exegese. Qual é a importância? A exegese nos dá é a ferramenta, uma das ferramentas que nos levam a buscar o significado autoral. Estudamos sobre a limitação do leitor. Nós somos limitados, porque nós carregamos dentro de nós o velho homem, que se nós não deixarmos dominar pelo Espírito, esse velho homem vem à tona e colocamos no texto sagrado a nossa própria interpretação. Estudamos também a natureza das Escrituras. Qual é a natureza das Escrituras? Ela é um livro singular. Singular porque ela foi construída por mais ou menos 40 autores, porque ela foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. E essas coisas têm que ser levadas em consideração. Segundo ponto da nossa aula, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Como que um pentecostal deve ler a Bíblia? Primeiro, ele deve crer na autoridade das Escrituras. Então, o leitor pentecostal, quando ele vai ler, o primeiro pressuposto, ou a primeira ideia que tem que estar fixada na mente dele é que a Bíblia ela tem autoridade em si mesma. E a autoridade da Bíblia
ela não foi dada por concílios, ela não foi dada por reuniões, ela não foi dada por fórmulas teológicas, ela não foi dada por conselhos de pastores, não. Ela é autoridade por si só, por sua própria natureza divina. Então, quando o pentecostal ler a Bíblia, ele já tem que entender que a Bíblia tem autoridade em si mesmo e não é uma autoridade imposta ou outorgada. Ela tem autoridade em si mesmo devido à sua origem divina. Segundo pressuposto, iluminação do Espírito Santo. Então, o pentecostal, quando vai ler, quando vai estudar, ele tem que entender que é o Espírito Santo quem ilumina a sua mente. O que é iluminação? Iluminação é o ato que o Espírito vem em nossa alma, abre a nossa compreensão, para que nós possamos entender o que diz o texto sagrado. Isso significa a iluminação do Espírito Santo. Então, o pentecostal, quando vai ler, os cristãos, em geral, quando vão ler, tem que ler, tendo em mente que depende do Espírito Santo para abrir a sua compreensão, para iluminar a sua mente, para que ele possa entender o texto sagrado. Então, a boa interpretação não pode ser realizada no poder da razão. Se nós tentarmos ler a palavra a partir da razão, pela razão, tendo a razão como fim último, a nossa interpretação vai estar totalmente falha, totalmente equivocada. Porque o homem, ele é um ser limitado, o seu poder de razão é corrompido e é regido por essa corrupção. Portanto, que se eu interpretar a partir da minha própria razão, eu vou chegar a interpretações equivocadas. É o que nós estamos vendo dia a dia acontecer. Pessoas se arrogando no poder da razão, trazendo interpretações totalmente heréticas e equivocadas em relação à palavra de Deus. Então, a boa interpretação não pode ser realizada somente com a razão, mas a boa interpretação, ela deve ser feita assim, no poder do Espírito Santo. Olha o que diz Paulo em Efésios, no seu capítulo de número 1, e nos seus versos 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo aqui ele está fazendo uma oração. E nessa oração, ele está pedindo a Deus. O que ele está pedindo a Deus para que ele dê para nós? Espírito de sabedoria. Para que nós cheguemos ao quê? Ao pleno conhecimento dele. Então Paulo diz o seguinte: olha, Pai, dá a eles espírito de sabedoria para que eles possam chegar ao pleno conhecimento do Senhor pela revelação da sua palavra. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Irmão, aqui é uma figura de linguagem. O que ele quer dizer? Ele está pedindo a Deus que Deus abra a nossa compreensão, abra a nossa mente pela iluminação do Espírito. Com qual propósito? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, na oração ele pede algumas coisas importantes. Verso 17, o que ele pede? Que Deus nos dê um espírito de sabedoria, para que cheguemos ao pleno conhecimento dele pela revelação da palavra. E depois ele pede, no verso 18, que ele abra a nossa compreensão. Com qual propósito? Para que nós conheçamos a esperança a qual nos chamou. Então eu preciso entender o que é essa salvação, o que é essa esperança. Então por isso que Paulo faz essa oração pedindo isso para cada um de nós, para que ele nos dê esse conhecimento, para que cheguemos ao pleno conhecimento da palavra pela revelação da própria palavra, que abra a nossa mente para entendermos a redenção em Cristo Jesus. Então, quando o pentecostal vai ler, ele tem que levar em consideração esses pressupostos ou essas ideias básicas. Primeiro,
A Bíblia tem autoridade em si mesmo, não é uma autoridade ortogada, ela tem autoridade em si mesmo porque ela tem origem em Deus. Segundo, nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo e não podemos fazer da razão a base para a interpretação do texto sagrado, mas sim a base está no Espírito, que nos capacita ou coloca na nossa mente uma compreensão para que nossa razão trabalhe de forma que consigamos chegar à compreensão do texto sagrado. Terceiro, o valor da experiência. A Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver. Tudo que está no texto foi escrito para o nosso proveito, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para a nossa consolação, foi escrito para a nossa exortação. Tudo isso deve ser colocado em prática na nossa vida. Então, as verdades bíblicas são confirmadas quando colocadas em prática na vida da igreja. É o que está se dizendo lá em Marcos, que nós temos que ensinar, que nós temos que anunciar, e ensinando as verdades serão colocadas em prática na vivência da igreja. Atos capítulo 2, o verso 1 a 4, 38 e 39, nós não vamos ler, mostra ali para nós a experiência pentecostal, ou seja, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E essa experiência, por mais que haja a ideia cessacionista, essa mesma experiência que foi iniciada lá em Atos capítulo 2, que é uma promessa de Joel, e não somente de Joel, e ela aconteceu ali em Atos 2, essa promessa também é para nós. O interessante no texto de Atos, quando Pedro vai falar dessa promessa que foi dada, que Deus deixou, e ele não deixou só para a igreja do primeiro século, como dizem os cessacionistas, que aquela experiência ela se encerrou ali. Não, aquela experiência ela transpassa o tempo, e essa experiência ela chega até os nossos dias. Vamos ver o que ele diz aqui. Eu não vou achar aqui o verso, deixa eu só achar o verso aqui, para os irmãos ver que essa experiência ela não cessou. Essa experiência ela diz respeito a todos nós, aos irmãos da igreja primitiva, aos seus filhos e a todos quantos crerem nessa promessa. Deixa eu só achar aqui o texto em que Pedro fala sobre essa promessa, e ele deixa bem claro que essa promessa ela não cessou, ela se faz presente ainda em nossos dias agora. Ela é para ser vivida dentro do nosso período. Eu só estou tentando me localizar aqui no texto. Aqui, ó. Olha o que Pedro diz. Como eu disse, o cessacionista diz que a questão da experiência de Atos 2, ela cessou já lá no primeiro século. Mas preste atenção, no capítulo 2 e no versículo de número 39, o que Pedro diz sobre aquilo que aconteceu lá dentro do Senado. Pois a promessa é para vocês. Para quem? Para os ouvintes de Pedro que estavam ali no dia de Pentecostes. O que aconteceu lá dentro, isso também é para vocês. Ele continua: para os seus filhos, não só para vocês, mas também para os seus filhos. Aí ele continua: e para todos os que estão longe. Ou seja, essa promessa não é só para vocês que estão aqui dentro da Canaã, dentro de Jerusalém, dentro de Israel, mas essa promessa é para todos os que estão longe. Aí ele vem dizer, não é só para todos que estão longe. Aí ele diz: para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ora,
Então essa promessa diz respeito à experiência do Pentecoste, ela diz respeito a nós também. Então essa experiência é válida para nós também e ela é atual para nós também. Porque como ele diz, a todos quanto Deus chamar, para todas as gentes e todos quanto Deus chamar. Ou seja, Atos 2 não cessou, Atos 2 continua totalmente válido essa experiência para nós no século 21. Então o valor da experiência. Agora, precisamos ter um cuidado aqui. Quando nós falamos da questão da experiência. E qual é o cuidado que nós temos que ter? Vamos ver. Nossas experiências não estão acima do texto bíblico. Por quê? Uma experiência espiritual, ela pode vir de Deus, ela pode vir do diabo e ela pode vir do próprio homem. Por isso que João diz que nós temos que examinar os espíritos que estão atuando dentro da igreja, porque eu preciso saber qual é a fonte. É divina, é diabólica ou é humana? Então, o cuidado que nós temos que ter é o seguinte: nossas experiências espirituais não estão acima da palavra de Deus. A nossa experiência espiritual tem que estar ancorada na palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Esse negócio de pula-pula e roda-roda, essas coisas esdrúxulas que nós vemos aí em alguns cultos, em algumas igrejas pentecostais, e quando você fala disso, as pessoas ficam bravas, ficam nervosinhas. Por quê? Porque elas colocam essas experiências acima do texto sagrado. Por exemplo, é só me mostrar na Bíblia aonde diz que um culto pentecostal tem que ser um culto histérico. Aonde que o culto pentecostal tem que ser um culto sem razão, sendo que Paulo lá em Romanos diz que nós temos que, Romanos 12, nosso culto deve ser racional e banhada pelo Espírito. Aonde que eu encontro na Bíblia que eu tenho que pular, que eu tenho que gritar, que eu tenho que rodar, que eu tenho que ser um histérico para cultuar? Não tem. Ora, se não está ancorado na Bíblia, minha experiência não pode estar acima da palavra de Deus. Então, nossa experiência não pode estar acima do texto sagrado. Nossas tradições não estão acima do texto bíblico. Nossos estatutos, nossos RI, nossos costumes não estão acima da palavra de Deus. Ah, mas o nosso estatuto diz assim, mas está escrito na palavra? Não. Então o que vale é a palavra, não o estatuto. Não, mas no RI está assim, está escrito na Bíblia? Não. Então nós ficamos com a Bíblia, não com o RI. Então, nossas tradições humanas que nós criamos, nossos usos e costumes, nossa cultura local, ela não está acima da palavra de Deus. E por que nós às vezes colocamos as nossas experiências acima da palavra de Deus? Por conta da nossa má interpretação do texto sagrado. É por isso que em alguns locais pentecostais a experiência está acima da palavra. Por uma interpretação distorcida do texto, dá-se mais valor à experiência do que ao texto. Mas a experiência e as tradições, elas não estão acima do texto sagrado. As tradições nossas, elas só têm validade se ela tiver respaldo na palavra de Deus. Se não tiver respaldo, ela não tem validade alguma. Portanto, nossa regra de fé e prática máxima não é nossa tradição, não é nosso RI, mas é a palavra de Deus. Nossa tradição, nosso RI, aliás, nosso tradicionalismo, que eu vou explicar já, nosso tradicionalismo não pode estar acima da palavra de Deus, mas abaixo da palavra de Deus. Agora, um ponto aqui que precisa ficar bem claro é a diferença entre tradição e tradicionalismo. Vamos ler Atos capítulo 2 e versículo 42, eu explico. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à tradição dos apóstolos, à pregação dos apóstolos. Qual era a pregação? Qual era a tradição dos apóstolos? Cristo que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que foi assunto aos céus, que salva o homem, batiza com o Espírito Santo e que voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa tradição bíblica. Então,
existe diferença entre tradição e tradicionalismo. O que é que nós não podemos nos agarrar? A tradicionalismo. Ou seja, ao tradicionalismo de cada igreja, porque cada igreja tem as suas tradições, o seu tradicionalismo. Isso não pode estar acima da tradição bíblica. A Bíblia está acima do nosso tradicionalismo. Cada ramo do mundo protestante tem o seu tradicionalismo. Os reformados os têm, os pentecostais os têm, os neopentecostais os têm os seus tradicionalismos, mas tudo isso não pode estar acima da tradição bíblica, ou seja, aquilo que é ancorado na palavra de Deus. Então tem essa diferença entre tradição e tradicionalismo. Segundo Atos capítulo 2, o que é essa tradição? A pregação cristocêntrica, que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, salva o homem, batiza com o Espírito Santo e que voltará para buscar a sua igreja. Resumindo, essa é a nossa tradição bíblica. Então, tradicionalismo, experiência, não pode estar acima da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. São elas que devem reger a nossa vida. Antes de dar vazão ao tradicionalismo em nossa vida, nós temos que dar vazão à palavra de Deus, porque só ela é a nossa única regra de fé e prática. E é ela que deve guiar a nossa vida. Não é o RI, não é o estatuto, não é o tradicionalismo da sua igreja que deve guiar você. É a palavra de Deus que vai guiar você. E pela palavra de Deus, aí sim você vai obedecer à igreja onde você está, sem desconsiderar o seu tradicionalismo, porque você já está sendo guiado pela palavra de Deus. Então, nossas experiências não podem estar acima da palavra de Deus. Ela tem o seu valor, mas ela não pode estar acima da palavra de Deus. Então, nós estudamos aí como que o pentecostal deve ler a Bíblia, levando em consideração a sua autoridade, levando em consideração a iluminação do Espírito, levando em consideração o valor da experiência, entendendo que a experiência não está acima da palavra de Deus. É assim que o pentecostal deve ler a Bíblia. Terceiro ponto da nossa lição, terceiro e último ponto, já partindo para a conclusão: regras básicas de interpretação bíblica. Então, as duas primeiras partes foi uma preparação para nos dar condições de entendermos essas regras basilares de interpretação. Aqui você não vai ter todas as regras aqui de interpretação bíblica. Você vai ter algumas regras de interpretação bíblica. Quais sejam a primeira regra? A Escritura é sua própria intérprete. Quando você está interpretando a Bíblia, que você tem dúvida em algum texto bíblico, você deve buscar a sua interpretação na própria Escritura Sagrada. Como diz Pedro, que há nas epístolas de Paulo pontos difíceis de compreender, mas a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Há passagem, há texto que você pega, que você vai entender a interpretação do texto sagrado pela própria Bíblia. Por exemplo, eu fiz menção de 1 Pedro, na primeira parte da nossa aula, capítulo 3, a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos ver se isso confere. Vamos ver se essa primeira regra ela é verdadeira. Então vamos olhar aqui, 1 Pedro, capítulo 3, e versículo de número 19. Olha aqui que ele diz, 1 Pedro 3,19. No qual também foi... Vamos ler a partir do versículo 18. A Bíblia é a sua própria intérprete. Primeira regra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz assim:
Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Existe aqui, irmãos, várias interpretações sobre esse texto aqui. Se ele foi lá no inferno e pregou para os espíritos, se houve uma pregação pós-morte de Cristo que trouxe salvação para quem estava lá, né, nessa prisão ou no Hades, há várias interpretações, mas vamos deixar a Bíblia falar. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente aonde? Nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, saber, oito foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Dentre as várias interpretações, que eu não vou dar todas aqui, vou dar só aqui, está na própria Bíblia, o capítulo 3, versículo 19, tem que ser interpretado à luz da própria Bíblia. O que ele está dizendo? Que o espírito do verso 19 são aqueles que Noé estava pregando, ou seja, em Noé, Cristo já estava anunciando a salvação ou a justiça em Noé. Espíritos em prisão, está falando dos antediluvianos. Não que Jesus desceu ao inferno para fazer uma pregação dentro do inferno. Não, o texto está claro. Ele está dizendo que em Noé, Cristo em Noé já estava pregoando a justiça para trazer salvação aos espíritos em prisão, ou às pessoas antediluvianas que estavam em prisão da ignorância e do pecado. Então a primeira regra, ela é válida. A Bíblia interpreta a si mesmo. Junto com a exegese, tem como propósito buscar a intenção autoral. Foi o que nós acabamos de fazer. Então, o que Pedro quis dizer? Pedro quis dizer o seguinte, olha, em Noé, Cristo já estava pregando, Cristo já estava anunciando e tentando tirar os espíritos que estavam em prisão da prisão, mas só se salvou 8 almas, o resto ficou. Então, a Bíblia interpreta a si mesmo. Então, com a ajuda da exegese e esse princípio básico, primeiro, você consegue entender o que o autor quis dizer. Segundo princípio de interpretação, nós já falamos, gramaticais, históricos e literários. Então, quando eu vou interpretar, eu tenho que levar em consideração as regras gramaticais do grego, do hebraico e do aramaico, o contexto histórico de uma passagem, o gênero literário de cada texto, para que eu possa ter uma boa interpretação. Tudo isso, irmão, tudo isso para buscar somente o que o autor humano, o autor divino, por meio do autor humano, quis falar ao seu povo. Então, o que Deus quer falar com o seu povo? Quando eu parto para fazer uma interpretação sadia, estou querendo, na verdade, buscar a intenção autoral do seu autor original, que é Deus, que se manifestou por meio do autor humano. Então, quando eu uso essas regras, esses princípios todos, eu estou buscando uma coisa só: ouvir exatamente o que Deus quis dizer para aquele povo e o que Ele quer dizer para nós aqui do século 21. Então, a segunda regra é os princípios de interpretação: gramatical, histórico, literário. Tudo isso para buscar a intenção do autoral. O texto pode ser interpretado de duas formas: de modo literal ou de modo figurado. Mateus capítulo 26, versículo 26. Tomai e comei, isto é meu corpo. Esse texto não pode ser interpretado de modo literal. Esse texto tem que ser interpretado de modo figurado. Então, até que o ponto que o texto lhe permita interpretar de forma literal, interprete de forma literal. Quando você tem que interpretar de forma figurada, interprete de forma figurada. Então, você interpreta dessas duas maneiras: de forma literal e de forma figurada. Como no caso de Mateus, é uma interpretação figurada e não literal. Não posso interpretar esse texto aqui de maneira literal, porque como é que eu vou comer a carne de Cristo? Nem existe mais a carne de Cristo. Então esse texto para nós não teria nenhum sentido, nenhum significado, nenhuma aplicação para nós hoje, se fosse interpretado de forma literal. Como é interpretado de forma figurada, então entendemos que o símbolo do pão
e do suco, nada mais está dizendo que minha comunhão e a celebração da nova aliança em Cristo Jesus. Não despreze o contexto. Essa é uma regra importante. Você não pode desprezar o contexto de uma passagem. Como nós acabamos de ler aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Se você desprezar o contexto desse texto aqui, você vai dar várias interpretações para o verso 19. Tem que ser levado em consideração contexto imediato, contexto remoto, contexto imediato, contexto próximo, contexto remoto, contexto no próprio Novo Testamento, contexto remoto lá do Antigo Testamento, para fazer a interpretação de um texto. A Bíblia deve ser interpretada no seu todo e não em partes. Todas as doutrinas bíblicas, elas estão ancoradas no seu todo, não em parte do texto, mas no seu todo. Então, na hora da interpretação, você tem que levar em consideração o contexto de uma passagem. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Então, nós vemos aí as boas regras de interpretação bíblica. Qual é a primeira regra? A Escritura, sua própria intérprete. Segundo, os princípios de interpretação bíblica, que nós vimos lá. E o terceiro ponto e último ponto é os perigos da interpretação pós-moderna. De maneira simples, de maneira objetiva, o que é interpretação pós-moderna? Interpretação pós-moderna é o abandono total em relação à inspiração, à inerrância e infalibilidade das Escrituras. O hermeneuta pós-moderno, ele não leva em consideração a autoridade das Escrituras, ele não leva em consideração a inspiração das Escrituras, ele não leva em consideração a inerrância das Escrituras, ele não leva em consideração a infalibilidade das Escrituras. Tudo é relativizado. De modo simples, quando o leitor vai para o texto sagrado, ele não tem que levar em consideração o que o autor quis dizer, porque a alegação é: o autor já morreu. Quando o hermeneuta pós-moderno vai para o texto sagrado, ele vai para o texto sagrado levando em consideração que a Bíblia não é um livro divino, ela é um livro humano, portanto ela tem que ser interpretada de maneira humana, com as regras da hermenêutica humana. Portanto, a Bíblia vai ser relativizada. Aí você vai ver como aconteceu a partir do século XIX, com a teologia liberal, em que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, em que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então você tem que achar um cano dentro do cano. A interpretação pós-moderna diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra, ela contém. Portanto, eu tenho que achar essa palavra dentro da palavra, porque ela foi relativizada. Então, ou seja, a hermenêutica pós-moderna não serve para nós. Para nós pentecostais, para os cristãos, ela não serve porque ela relativizou a Bíblia. Na interpretação, na hermenêutica pós-moderna, a Bíblia não é absoluta. Ela foi relativizada. Portanto, que a hermenêutica pós-moderna não serve para nós. O poder da interpretação não está no texto, mas no indivíduo. Ou seja, é o indivíduo que determina a interpretação. O hermeneuta pós-moderno, ele não está buscando a interpretação do autor. Ele vai determinar qual é a interpretação correta do texto. Então, na verdade, é ele quem determina a interpretação bíblica. Então, aqui nós chegamos ao final da nossa aula, em que nós aprendemos como ler as Escrituras. A Bíblia deve ser lida e interpretada com auxílio da exegese e hermenêutica. Mas isso não faz das técnicas, como eu já havia falado, autoridade máxima para dizer o que a Bíblia diz. Quem tem que dizer o que a Bíblia diz é a própria Bíblia. É a Bíblia que determina o que ela mesma diz. Não é o hermeneuta que determina aquilo que ela diz. A Bíblia que determina aquilo que ela diz. Então, usando técnicas sadias, técnicas corretas e coerentes, e com o auxílio do Espírito Santo, nós iremos fazer uma boa interpretação do texto sagrado.
Então, que você possa estudar a lição, responda o questionário que está aí na sua revistinha e vai ser conferido em sala de aula, e que você possa aproveitar essa aula ao máximo possível. E não esqueça, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha, comente nossos vídeos para que a gente consiga continuar com essa plataforma e divulgando o nosso trabalho, as nossas aulas da EBD. Que Deus abençoe e até a próxima aula.